A paz, a Shalom de Yau e Yau chamados. Amados, hoje eu venho aqui fazer o conteúdo de Atos, no capítulo 2. Eu vejo que é um conteúdo muito bom, é de grande valia para a congregação. Eu quero estar lendo aqui para os amados e para que nós juntos venhamos a entender esses assuntos que estão aqui dentro desse capítulo 12. É um capítulo muito bom, onde vem falar de uns assuntos muito importantes, que é a descida do Espírito Santo, né, do Ruach Kadosh, sobre o discurso de Pedro, de Kefas, e o outro assunto, deixa eu só ver aqui, se eu não me engano, abrir aqui, as primeiras conversões, né, as primeiras conversões da igreja, da congregação primitiva. Em especial nesse capítulo aqui, nós vamos falar de algumas coisas, principalmente do versículo 41 e 42, que é aonde vem falar dos quatro pilares que estão aqui. Aí nós vamos falar um pouquinho de cada assunto. São 3 assuntos dentro desse capítulo. Nós vamos estar lendo e falando desses 3 assuntos. Então vamos lá. O primeiro assunto desse capítulo é a descida do Espírito Santo, que é Ruach Kadosh, né? A descida do Ruach Kadosh. Ele diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo Ruach Kadosh, e começaram a falar em outras línguas, ou seja, em outros idiomas, conforme o Ruach Kadosh lhes concedia que falasse. E em Jerusalém, correto é Yahushalã, estavam habitando judeus, que no caso é Yaldins, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, né? Na própria idioma, né? Que somos nascidos. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirené, e forasteiros romanos, tanto ialdins como prosélitos, e crentes e árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Iau. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto.
Então aqui alguns zombavam, né, dizendo que eles estavam embriagados. Mas vocês vejam bem que aqui o derramamento do Ruach Kadosh, né, quando eles começam a falar em línguas, aqui na verdade eles estão falando em idiomas. São idiomas de outras nações. Esse foi o derramamento a descida, né, do Espírito Santo, do Ruach Kadosh. E eles falaram em outras línguas, outros idiomas, né? Esse foi o primeiro assunto, que é a respeito da descida do Ruach Kadosh e o falar em idiomas, né? Esse é o primeiro assunto. Então vamos para o segundo assunto, que é a respeito do discurso de Pedro, ou seja, de Quefas, onde ele diz assim: Quefas, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz, disse-lhes: varões e aldins, e todos que habitam em Yalxalã, sejam vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Altíssimo, que do meu ruá derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos, os anciões, é a palavra mais correta, sonharão sonhos. E também do meu ruá derramarei sobre os meus servos, os leais, né, que é o mais correto, e minhas leais, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Altíssimo. Aleluia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. Irmãos, vamos frisar aqui nesse versículo 21, aonde diz que todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. A referência para isso aqui nós vamos encontrar em Romanos 10, no versículo 12 e 13. Nós vamos estar lendo. Só para nós confirmarmos, irmãos, o porquê que todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. Por quê, né? No versículo 12 ele diz assim, Romanos 10, versículo 12 e 13. Versículo 12 diz assim, porque não há diferença entre Yaldim e gentios, porque um mesmo é o Criador de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. Viu aí o porquê? Porque não existe mais diferença entre Yaldins e gentios. Ou seja, era uma exclusividade invocar esse nome só para os Yaldins. Mas hoje, o Ruach Kadosh, o Eterno, ele alcançou os gentios. Chegou até nós o conhecimento do nome dele. Então aqui ele está deixando claro que não há mais diferença para o Altíssimo. Não há mais diferença entre Yaldins e gentios. Um é o mesmo Criador de todos. O mesmo Criador que criou eles, também criou nós. Ele colocou agora todo mundo debaixo da mesma condição. Todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. Mas que nome é esse? O nome é o mesmo que os Yaldins, os hebreus lá de Israel invocam, que é Ial. Na angústia lá, eles invocam Ial. Esse é o nome do Altíssimo. Todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. Porque não há mais diferença entre Yaldins e gentios. Está claro quando ele deixa isso em Romanos 10, versículo 12 e 13.
Tá claro? Leiam aí, leiam todo o capítulo de Romanos 10, versículo. Leiam todo o capítulo de Romanos 10 e vocês vão entender. É tremendo isso aqui. E para confirmar também que alcançou os gentios, que o Ruach Kadosh, a benevolência do Altíssimo, alcançou também os gentios, leiam aí o capítulo 11 de Romanos, em especial do versículo 17 ao 24. E vocês vão confirmar que o Eterno nos alcançou através do seu Filho Yahushua Mashiach. Não é mais exclusividade dos Ialdins, dos gentios ou dos hebreus, né? Dos hebreus invocar esse nome. Esse nome não está mais só em exclusividade para eles, também nos alcançou. Hoje existe um pequeno grupo de remanescentes aí anunciando esses nomes verdadeiros. Por quê? Porque se cumpre a palavra. Se cumpre a palavra que está no capítulo 11 de Romanos, em especial do versículo 17 ao 24. Leiam aí que vocês vão entender que a benevolência nos alcançou, né? Então, esse é aqui o assunto que está no discurso de Pedro, em especial no versículo 21. Mas eu vou concluir a leitura aqui. Versículo 22 diz assim: Varões israelitas, escutai ou escutem, né, estas palavras. A esse Yahushua Nazareno, varão aprovado por Yahu entre vocês, com maravilhas, prodígio e sinais que Yahu por ele fez no meio de vocês, como vocês mesmo bem sabem. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Ial, tomando vocês o pregaram no madeiro. Aqui está crucificado, mas a palavra correta é pregaram no madeiro, e mataste, né? E o mataram pelas mãos de injustos, ao qual Ial ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Não tinha como a morte prender o Mashiach, né? Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Salvador, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Pois isso se alegrou, por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo Kadosh, né, que é a palavra, veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Me encherá de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Ial lhe havia prometido que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Mashiach. Aqui está Cristo, mas a palavra correta é Mashiach, para o assentar sobre o seu trono. Nesta visão, disse da ressurreição do Mashiach, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. E ao ressuscitou a este Yahushua, do qual todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Yahu, e tendo recebido do Pai a promessa do Ruach Kadosh, derramou isto que vocês agora veem, né? E ouvem,
porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Altíssimo ao meu Salvador: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Yahshua, a quem vocês pregaram no madeiro, Yahweh o fez rei e ungido, e Machia, né? Porque ele é o rei dos reis. Esse aqui é o segundo assunto. As palavras, né? O discurso de Pedro, de Quefas, em relação ao que eles viram sobre o derramamento do Ruach Kadosh lá, né? A descida do Ruach Kadosh, que foi no dia de Pentecostes. Então, é isso, irmãos. Aqui nós podemos ver que nesse segundo assunto, em relação ao nome do Altíssimo, que todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. O que hoje, repito, não é mais exclusividade dos Ialdins, dos judeus. Eles ocultam o nome do Altíssimo até hoje. Mas o próprio Altíssimo nos revelou, a graça nos alcançou. Então hoje não é mais exclusividade os Ialdins de berço, né, os Ialdins de berço, invocar esse nome. Alcançou também os gentios. E hoje nós hoje estamos proferindo, né, esses nomes, né, que é Ial e Ialcha, que é a pergunta que está lá em Provérbios 30, no versículo 4. Quem subiu aos céus e desceu? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Hoje, pela benevolência de Ial, hoje nós sabemos que o nome do pai é Ial e o nome do filho é Ialcha. E hoje nós estamos no caminho correto, invocando os verdadeiros nomes e não os ídolos. Mas vamos para o segundo assunto. O terceiro assunto, né? Segundo foi aquele. É em relação às primeiras conversões. Agora, nesse contexto aqui, nós vamos frisar o entendimento aqui desse contexto. Ele vai estar no versículo 41 e 42, que vai ser a respeito dos 4 pilares. Vai estar aqui os 4 pilares da congregação primitiva. Nós vamos estar lendo e aí os irmãos vão entender. Eu vou ler todo o capítulo e depois nós voltamos nesses 2 versículos. Ele diz assim no versículo 37, do versículo 37 ao 47, as primeiras conversões. Diz assim: ouvindo eles isto, compulgaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, a Quefas, né, e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vocês seja, aqui fala batizado, mas a palavra correta é imergido. E cada um de vocês sejam imergidos em nome de Yahshua Mashiach, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Ruach Kadosh. O dom do Ruach Kadosh. Sejam imergidos em nome de Yahshua Mashiach e vocês receberão os dons do Ruach Kadosh. Aleluia. Porque a promessa vos diz respeito a vocês, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quantos e ao nosso Criador chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram imergidos os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma, frisa aí o versículo 41 e 42, que nós vamos voltar neles.
43 então. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unanimemente todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Iau e caindo na graça de todos, de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o ao, ao Altíssimo, né? E a congregação, a igreja, aqui está a igreja, mas a palavra correta é congregação. E a congregação, aqueles que se havia de salvar, aqueles que havia de salvar a alma. Aqui eles estavam nessa mesma sintonia, né? Nessa mesma crença. E aqui cada um que passava por isso, eles estavam ali para salvar, né? Agregava salvar, mas salvar a alma. Aqui a salvação da alma, da alma. Vamos voltar aqui no versículo 41 e 42, onde ele diz assim, ó: de sorte que foram imergidos, na sua Bíblia aí vai estar batizado, mas a palavra correta é imergido. De sorte que foram imergidos os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Viu que a salvação é da alma? Quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vejam que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quais são a doutrina? Aqui no caso é imersão, comunhão, partir do pão e orações. Essa era a doutrina dos apóstolos, da congregação primitiva. Está claro aqui, está claro nesse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, qual eram os 4 pilares. Qual eram os 4 pilares da congregação primitiva? Era esses 4 pilares aqui que a congregação primitiva praticava. Primeiro, imersão, comunhão, partir do pão e orações. A questão dos 4 pilares aqui está nitidamente claro. Não tem o que discutir. Discutir sobre isso, além disso, é ir contra a palavra do Altíssimo. Aqui, a nitidez aqui dos 4 pilares, não tem dúvida. Não tem dúvida que está escrito o que a congregação primitiva e ainda tá, e no versículo 42 ainda diz assim, ó: e perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Aí você me pergunta, qual era a doutrina dos apóstolos? Aí está aqui, ó: imersão, comunhão, partir do pão e orações. Está claro. Não tem o que discutir. Querer tirar esses pilares é ir contra a doutrina dos apóstolos. É ir contra os ensinamentos da congregação primitiva. E aqueles que estão tentando tirar esses pilares vão pagar um preço muito caro. Vão pagar um preço muito caro. Porque está tirando uma doutrina, algo que foi ensinada desde lá dos primórdios. Nós não podemos tirar as doutrinas dos apóstolos. Está aqui, está claro. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 41 e 42, onde fala nitidamente sobre os 4 pilares. Imersão, deixa eu voltar aqui, comunhão, partir do pão e orações. Os 4 pilares da congregação primitiva de Filadélfia está aqui, nitidamente. Tem como discutir contra a palavra? Eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra do Eterno.
É isso, irmãos. Esse é o conteúdo de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que eu estava tentando gravar esse vídeo já tem uns dias, uns dias não, acho que uma semana que eu estou tentando gravar ele. Hoje o Eterno me permitiu. Vou ficar por aqui. Mais uma vez eu quero estar pedindo perdão pela minha falta de eloquência, oratória. Não tenho uma boa leitura, então eu peço perdão aos irmãos e peço que medite aí nas escrituras. Está aqui na palavra do Altíssimo. A congregação primitiva, as práticas da congregação primitiva, né? Quando começou o assunto aqui está bem claro, quando ele diz as primeiras conversões. As primeiras conversões. E no versículo 42 ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que eles trouxeram. Eu vou ficar por aqui. Perdoe-me se eu fui enfático em alguma palavra, e que o Eterno venha a desvendar os olhos de cada um para que entendam as maravilhas da palavra dele, da sua palavra. Vou ficar por aqui. A paz, a Shalom de Iau e Alcha para todos. Aquele beijo de coração e até a próxima. Se assim o Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso Iau dos Exércitos permitir. Porque esse é o verdadeiro nome do Altíssimo, Iau dos Exércitos. E todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. Leiam aí Romanos 10, do versículo 12 ao 13. Leiam todo o capítulo. Leiam também o capítulo 11, em especial do versículo 17 ao 24. Vou ficar por aqui. Paz de Alcha, Shalom de Al e Alcha. Aquele beijo de coração. Até a próxima, se assim o Altíssimo Todo-Poderoso e Al dos Exércitos permitir. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.